falado na conferência de pastores e evangelistas, no dia 1º, no dia 2 de janeiro, e também trazer para os irmãos as últimas palavras que ele tem falado sobre o anticristo, sobre o falso profeta, sobre a última semana de Daniel. Eu fiz um esboço, eu fiz uma sinopse aqui, mas eu não vou me ater à sinopse, tá bem? Eu vou permitir que o Senhor, ele fale de acordo com a necessidade. Tem alguns irmãos que estão aqui pela primeira vez, então eu vou falar bem devagar, vou tentar ser o mais simples possível. Tem algumas terminologias que alguns irmãos não estão acostumados. Então, primeiro, irmãos, Deus, ele criou o homem com um propósito. O propósito de Deus ter criado o homem foi para que o homem pudesse servi-lo e satisfazê-lo. No entanto, por causa da desobediência de Adão, o pecado e a morte entraram no homem e fez com que o homem se afastasse de Deus. O preço que o Senhor pagou para resgatar o homem não foi ouro nem prata, foi o próprio sangue. A dívida que o homem tinha para com Deus, ela era celestial. Porque quando Satanás engana Eva, ele rouba de Adão e de Eva a vida de Deus, o sopro de Deus. Então, para que essa dívida fosse paga, somente o próprio Deus poderia pagar. Então, a morte de Jesus na cruz, ela foi uma morte substitutiva. Nós que estávamos na morte, fomos resgatados da morte. Cristo, ele nos substituiu na morte. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. No Antigo Testamento, o povo de Deus, os judeus, quando alguém pecasse, ele precisava ir no templo, oferecer um animal por sacrifício. Quando aquele animal ele era morto, ele era picado e esfolado, queimado, Deus ele aspirava aquela fumaça e olhava para aquela pessoa e não via o pecado daquela pessoa. Hoje, nós não precisamos ter animais para fazer expiação pelos nossos pecados. Nós precisamos ter um coração de arrependimento. Então, um dia, alguém veio e pregou esse evangelho para nós. Nós cremos que Jesus ele nos substituiu na morte e recebemos a vida de Deus. Não é só essa vida biológica que nós temos, mas uma vida eterna entrou dentro de nós. Uma vida celestial, uma vida santa. Hoje o meu filho perguntou, pai, se Adão não tivesse pecado, a gente precisaria ler a Bíblia? Eu falei, não, a gente só tem que ler a Bíblia e orar por causa da corrupção que está na nossa alma, por causa da natureza de Satanás que entrou na nossa alma. Então, nós temos que nos esforçar para expulsar essa natureza, por meio da oração, por meio da leitura da Bíblia, por meio de participar das reuniões. Aos poucos, essa natureza que foi inserida em nós, o veneno da serpente, ele vai saindo e vai sendo acrescentado à natureza de Deus. Bom, dito isso, o que o Senhor tem falado para a sua igreja nesses últimos dias? O Evangelho. Então, o que é o Evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando eu ouço uma mensagem dos profetas e eu ajusto o meu viver de acordo com o que ele está falando, eu começo a ter a realidade e o conhecimento de Deus na minha vida. Eu começo a ter o discernimento do pecado, eu começo a ter a mente de Cristo.
eu consigo entender aquilo que Deus gosta, aquilo que Deus não gosta, aquilo que Deus aprova e aquilo que Deus reprova. Então, o que os profetas têm falado nessas últimas semanas para nós? Que nós temos uma alma que é eterna e nós precisamos nos preocupar com a nossa eternidade, aonde nós vamos passar a nossa eternidade. Quando nós estávamos na apostasia, foi pregado um evangelho muito conveniente, muito light para nós. O evangelho que falava assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E se você não se tornar um vencedor, você vai passar por uma recuperação e depois a Nova Jerusalém está garantida para você. Ou seja, você não precisava se esforçar para entrar por aquela porta estreita. Era um evangelho espaçoso. O caminho para o céu, ele era espaçoso, ele era largo. Então, eu não precisava ajustar o meu viver de acordo com o evangelho. Eu só precisava ir em algumas reuniões da igreja e estava garantido, eu já tinha crido, eu já tinha me arrependido. Mas essa salvação, ela foi apenas inicial. Ela foi a salvação do nosso espírito. Agora, a nossa alma, que foi danificada por meio do pecado, ela precisa de santificação. E o que é a santificação? É a separação total do pecado e do mundo. O pastor Héctor, no altar de Coxim, ele tocou no aspecto do pecado. É muito fácil identificar o pecado na nossa vida. Ele está na parte ruim, na parte má da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o mundo, ele está na parte boa. Por quê? Aparentemente, as coisas do mundo são lícitas para nós. E nós nos envolvemos com as coisas do mundo. Por exemplo, o trabalho. Todos nós temos que trabalhar. Quando eu vim para esse santo ministério, eu estava procurando fazer hora extra para ganhar um pouco mais de dinheiro, para poder comprar um pouco mais de coisa do mundo, para poder ter mais coisas. E aí eu percebi que não, eu não precisava daquilo. Eu já tinha o meu salário. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi parar de fazer hora extra. Então, o trabalho, todos nós temos que trabalhar, irmãos, mas estabeleça prioridade na sua vida. Quando você sai para trabalhar, você gasta um tempo em oração? Você gasta um tempo na presença do Senhor? O Senhor é a prioridade? Você depende do Senhor no seu dia de trabalho? Você coloca o seu dia de trabalho como se fosse uma jornada pelo deserto de um dia? Em segundo lugar, você quando vem do seu trabalho, você vem totalmente esgotado? Você tem forças para participar das reuniões desse santo ministério? Ou você vem tão cansado que você só quer dormir? Se você é autônomo, se você não depende de carteira assinada, estabeleça um horário para você trabalhar, estabeleça, vamos dizer, até 5 da tarde. Para quê? Para que você dê prioridade para as coisas do Senhor, para as coisas do alto. Então, o Senhor está falando para nós focarmos nessas promessas, nas promessas da vida eterna. Irmãos, essa vida nossa, ela é só um rascunho, ela só é um esboço da nossa verdadeira vida. Então, por que nós nascemos de novo e entramos para a igreja? Qual é a vantagem de você entrar para a igreja? O que você ganha em ser um crente? A Bíblia promete uma coisa chamada glorificação. É você entrar na glória. É você receber um corpo de glória, um corpo incorruptível. Eu queria que os irmãos abrissem em Romanos capítulo 8. Eu vou falar aqui, eu vou dar 2 ou 3 ou 4 exemplos de filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14
até o 17. Romanos, capítulo 8, versículo 14, fala assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa palavra aqui, filhos, na tradução do grego, é huios, ou seja, um filho maduro. Agora, o 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, aqui, essa palavra filhos, a tradução é teknon, ou filho nascido, filho gerado, filho imaturo. Então, tem dois aspectos aqui de filhos: um filho criança, um filho bebê, e um filho maduro, um filho varão. O que faz com que uma criança cresça? Eu tenho um filho de 4 anos. Eu não posso chegar para ele e falar, cresce, Davi. Ele não vai crescer. Conforme ele vai se alimentando, conforme ele vai comendo, ele vai crescendo. Então, para nós que somos filhos de Deus, o que vai nos diferenciar do nosso estágio espiritual? É a comida, o evangelho que nós temos recebendo. Então, o evangelho que nós recebemos na apostasia, ele fazia com que nós permanecêssemos crianças espirituais. Não havia expressão de Cristo na nossa vida. Não havia mudança no nosso viver. As pessoas nos olhavam como pessoas comuns. Nós nos vestíamos como pessoas comuns. Nós, no nosso trabalho, nós participávamos de brincadeiras, de tiração de sarro. Então, nós estávamos envolvidos com todas essas coisas. E aí esse evangelho chegou até nós e mostrou que precisa haver separação, que precisa haver uma distinção entre nós e o povo do mundo. Agora eu queria que vocês abrissem Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel 47. Antes de Daniel. Ezequiel 47. Versículo 3 fala assim: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia atravessar. Essas águas representam o Espírito Santo em nós, representa o nosso nível, o nosso estágio espiritual. Talvez você tenha contato com o Espírito Santo só pelos tornozelos. Você sente que o Espírito Santo está ali, mas quem tem o controle é você. Você sente que Deus está ali na sua vida, mas você vive do seu jeito, você toma suas atitudes, você não consulta o Senhor. Mas existe uma outra pessoa que tem um nível de águas nos joelhos. Já é alguém um pouco mais sensível, alguém que procura obedecer mais o Senhor, mas ainda tem liberdade. Ele vai em lugares que quer, ele faz aquilo que quer, mas ele sente um pouco mais de unção. Aí fala de uma terceira pessoa que as águas estavam na cintura. Então ele já não conseguia se movimentar muito. Por quê? Porque o Senhor estava controlando a vida dele. Ele já não tinha muita liberdade. Ele não podia ter muita escolha. Ele tinha que ir para os pés do Senhor. E no terceiro estágio, tem outra pessoa que ela não tem mais vontade própria. Ela está
totalmente obediente ao Senhor. Ela não faz mais a vontade dela. Ela vem para fazer a vontade do Senhor. Irmãos, nós precisamos querer esse nível espiritual, a ponto do Espírito Santo controlar totalmente aquilo que a gente come, aquilo que a gente pensa. Então, essa pessoa, o Senhor falou assim para Pedro: Pedro, quando você for mais novo, você vai se cingir a si mesmo e vai para onde você quiser. Quando você for um pouco mais velho, outro vai te cingir e vai te levar para onde você não quer. Ele estava falando da condição espiritual de Pedro. Então, nós precisamos atentar para isso no nosso viver. Nós precisamos aprender a ser controlados. Senhor, controla o meu viver, controla as minhas atitudes, me torna mais santo, me torna mais justo. E o Senhor vai tendo misericórdia, vai colocando obediência em mim, vai me fazendo um servo fiel. Então, minha esposa compartilhou algo comigo. Irmãos, quando a gente para de ter contato com o Senhor faz contato conosco. O Senhor fala por meio da palavra, o Senhor fala por meio das mensagens, mas existe uma maneira especial que o Senhor fala conosco, por meio de visões e de sonhos. Quando o Senhor para de falar conosco, irmãos, é porque o Senhor está nos repreendendo, é porque o Senhor não está se agradando do nosso viver. Então, a gente precisa se atentar para isso. Então, eu queria ler para os irmãos agora Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Lembre-se que eu compartilhei com os irmãos. O resultado, a vantagem de nós sermos crentes é a glorificação. Se nós estivermos correndo uma carreira e não tiver um objetivo, uma meta, nós estamos correndo em vão. Então, nós temos que buscar a glorificação. E aqui fala, o apóstolo Paulo fala a experiência dele, no capítulo 3, versículo 12. Fala assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Perfeição aqui é a glorificação. Mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então veja, antes dele conquistar a coroa já conquistou o coração dele. Quando ele entrou nessa carreira cristã, alguma coisa arrebatou o coração dele. Então ele só pensava naquilo. Então o viver dele era só para aquilo, aquela coroa de glória. Então ele falou: eu prossigo para conquistar aquilo que me conquistou. Aí no versículo 14, ó, fala assim: eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui ele está falando da glorificação. Agora, talvez a gente não esteja no estágio de Paulo, mas olha o versículo 16. Todavia, andemos de acordo com o que já temos alcançado. Então, se você ora 15 minutos por dia, continua orando e tenta aumentar. Tenta orar 30. Se você lê 3 capítulos da Bíblia por dia, continua, mas tenta ler 5. Se você prega o evangelho para uma pessoa no dia, prega para mais 2. Entendeu? Mantenha, mas continue prosseguindo, continue avançando, para que o seu estágio espiritual aumente, para que a sua comunhão com o Senhor aumente e o Senhor possa te controlar. Então, o Senhor tem falado assim para nós, irmãos: foquem na glória. Parem de olhar para os problemas, parem de olhar para as dificuldades e foquem nas promessas. Quais são as promessas que nós temos recebido do Senhor? Existem 2 tipos de promessa. Uma é juízo e a outra é uma recompensa por um viver restrito, por um viver de santidade. A promessa do juízo, ela é para os ímpios, para os rebeldes, para aqueles que não querem que o Senhor reine na vida deles.
para aqueles que desprezam a cruz, para aqueles que desprezam o amor de Deus, esses o Senhor prometeu destruição, aniquilação. Mas para aqueles que querem pagar um preço hoje, que querem ter um viver de santidade, um viver ressurreto, o Senhor prometeu um corpo de glória. Eu não tenho tempo, mas eu gostaria de ler. Vamos pegar Lucas. Vamos pegar Lucas. Aqui, o Senhor já tinha ressuscitado, no capítulo 24 de Lucas. Aqui o Senhor já tinha ressuscitado. E o Senhor falou assim para os discípulos: fiquem em Jerusalém até vocês receberem a promessa do Pai, que é o Espírito Santo. Mas quando Jesus morre, dois discípulos não conseguiram crer na promessa dele. E aí foram embora de Jerusalém, começaram a caminhar para uma vila chamada Emaús. Olha só, capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Aqui, o Senhor já tinha o corpo de glória. E eles estavam tão aterrados que eles não conseguiram reconhecer o Senhor. E o Senhor começou a andar do lado deles e começou a perguntar: o que aconteceu? Aí eles começaram a explicar. Aí o Senhor falou para eles: olha, era necessário o Cristo padecer, o Cristo sofrer, para poder obter a redenção. E aí no versículo 28, fala assim: quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Versículo 29. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Veja, irmãos, é esse tipo de corpo que o Senhor quer nos dar. Você está no seu lugar que você está, e de repente você vai para outro lugar, num piscar de olhos. Você imagina, você atravessa a parede. Aí, olha só, quando eles viram o Senhor, eles voltaram para Jerusalém. Eles lembraram da promessa do Senhor. E aí, quando eles foram contar para os outros discípulos, para os 11, no versículo 36, falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Veja, depois de ter um corpo glorificado, o Senhor também comeu na presença deles. Ele falou: toca no meu corpo, que sou eu mesmo. Então, é esse tipo de corpo, irmãos, que o Senhor quer nos dar. Só essa promessa, irmãos, já é suficiente para a gente ter uma vida totalmente restringida do pecado, totalmente restringida do mundo. E aí o Senhor fala, os profetas falaram, que ele precisa restaurar
o púlpito, e o Senhor deu uma visão. Tinha um púlpito de vidro rachado que representa o evangelho moderno, o evangelho conveniente, o evangelho que faz com que a noiva vá para o inferno, o evangelho da apostasia. E aí desce um púlpito de madeira e o Senhor encaixa, mostrando que o ministério dos profetas, ele restaurou a mensagem que o Senhor queria trazer para a igreja, porque a igreja entendeu errado a mensagem. Hoje, o evangelho que está se pregando aí fora é o evangelho da sua bênção vai chegar. É o evangelho que fala assim, a sua vitória vai chegar, o seu milagre vai vir. Irmãos, não é esse o evangelho que o Senhor tem pregado para nós. O evangelho que nós temos recebido é o evangelho da dor, é o evangelho do sofrimento. Estavam os discípulos reunidos, e aí a mãe de Tiago e João chegou no Senhor e falou assim, Senhor, manda que no teu reino, esses dois meus filhos aqui se sentem um à sua direita, outro à sua esquerda. Aí o Senhor falou assim para ela, mulher, você não sabe o que você está pedindo. Aí ele falou, virou para os discípulos e falou assim para eles, vocês podem beber o meu cálice? Aí eles falaram assim, não, podemos. Aí o Senhor falou assim, vocês vão beber o meu cálice. Agora, quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete, compete ao que o Pai tem escolhido. Quando ele fala assim, vocês vão beber do meu cálice, ele está indicando que a igreja ela precisa passar pelo mesmo sofrimento que ele passou, pelo mesmo cálice que ele passou, pela mesma perseguição que ele passou, pela mesma opressão que ele passou. O Senhor determinou isso. Então, hoje nós fomos fazer a visita para a irmã Meire, a irmã Meire agora ela vai nos reunir agora como o altar de Rondonópolis, ela e o seu esposo Jefferson. Eles vão se reunir aqui conosco no nosso altar. E eu falei, irmã Meire, o conteúdo desse evangelho é dor e sofrimento, é isso que nós estamos oferecendo para você. E ela falou, não, eu quero esse evangelho mesmo, porque ela reconheceu a voz do Senhor, ela reconheceu que é o Senhor que está falando, e o Senhor está falando isso para nós, irmãos. Não importa a dificuldade, o momento que você está passando, nós temos que entender que nós estamos no meio de uma batalha, que nós estamos no meio de uma guerra. O Senhor está gerando vencedores. O Senhor está gerando pessoas para governar a terra. A maior pressão está sobre a nossa vida. Por quê? Porque o Senhor precisa produzir um grupo de pessoas que renunciam tudo, que renunciam o mundo, que renunciam o pecado. O Senhor quer produzir um grupo para poder ser arrebatado. Porque o evangelho pregado pela apostasia não produz um vencedor, não produz alguém apto para o Senhor confiar pessoas. Então, o Senhor tem dado pessoas nas nossas mãos, irmãos. O Senhor tem dado pessoas, porque o reino é administrar pessoas. E pessoas são complicadas, nós sabemos disso. Mas quando você vai, leva uma palavra, apacenta, isso é cuidar de pessoas. Isso é você ser um servo que conhece a vontade do seu Senhor e obedece. Eu gostei muito do exemplo da irmã Soninha, né? Ela fez alguns cartazes e ela tem distribuído na cidade dela. E nós vamos fazer isso também. Às vezes nós temos pouca força para pregar, mas a gente pode fazer um cartaz e falar para as pessoas, olha, o profeta Elias voltou, o profeta Elias está andando na terra, a igreja falhou em se preparar, Deus mandou alguém do céu para restaurar o culto, para restaurar o evangelho da cruz. Aquele púlpito de madeira representa a cruz, aquela velha cruz, aquela suja cruz, que poucos querem tomar. As pessoas não querem o caminho da morte. As pessoas querem manter o seu status, a sua condição. E o Senhor tem falado para nós também, irmãos, que o status da terra vai mudar. As condições aqui vão mudar. Eu gostaria de pegar com os irmãos Apocalipse 14, versículo 6. Apocalipse 14,
versículo 6. Ele fala assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Versículo 7. Dizendo, em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Irmãos, é esse evangelho que nós temos recebido. É o evangelho do juízo. É o evangelho que o Senhor está falando para nós, é que é um Deus que julga. Ele não é conivente com o nosso pecado. Ele não é conivente com o nosso viver de sustentar as coisas da nossa carne. Então, vai existir um período, a Bíblia chama de a última semana de Daniel, ou a 70ª semana de Daniel. É um período de 7 anos. Quando o Senhor, lá em Atos 2, derramou o Espírito Santo, começou a Era da Graça. A Era da Graça é a dispensação do perdão de Deus para o homem. Ou seja, Deus está falando assim, ó, você é pecador, mas eu perdoo o seu pecado se você se arrepender, se você passar a buscar as coisas de Deus, se você passar a buscar as coisas do alto. Então, esse período que nós estamos vivendo ainda, 2000 anos, é a Era da Graça. Esse período, ele está para acabar. Vai mudar a dispensação. Quando que vai mudar? Com o arrebatamento da igreja. Mas é toda a igreja? Não. A igreja, quando eu falo igreja, não estou me referindo à cristandade. O que é a cristandade? São as pessoas que falam que acreditam em Deus, que têm medo de Deus, mas que é um mundano, que é um carnal, que bebe, que fuma. Então, esse fala não, eu acredito em Deus, eu creio em Deus, vai na igreja católica lá, né? Mas ele não se arrepende. A igreja, vamos dizer que seja 1% da igreja, daqueles que estão buscando, de fato, o Senhor, vamos dizer que seja 1%, eles vão ser arrebatados no trono de Deus. Vai se iniciar um período de 7 anos. Quando a igreja é arrebatada, a primeira coisa que acontece é um terremoto de proporções globais, que vão morrer milhões de pessoas. E aí mudou a dispensação. Não tem mais o Espírito Santo na terra. Não tem mais crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Não tem. Então, quando o restante dos irmãos ficarem, perceber que aconteceu o arrebatamento, eles vão se lamentar. Porque eles não vão nem saber por que eles ficaram. Eles não vão nem saber no que eles estavam envolvidos. E aí, as duas testemunhas que estão nos ajudando hoje, eles vão para Jerusalém. Terminou o ministério deles com a igreja, com nós, com os gentios. Por quê? O papel deles era preparar a igreja para poder subir, e a igreja subiu. Agora ele foi pregar para quem? Para os judeus, para o povo de Deus, para o povo de Israel. Quando ele chega em Israel, a pregação dele vai se consistir assim: Yeshua ressuscitou. Vocês não precisam de sacrifício, porque os judeus, eles vão retificar o templo e vão oferecer sacrifícios. Vai se levantar um político aqui na terra, ele vai fazer aliança com os judeus, com a Igreja Católica, com os árabes, com todas as nações. Por quê? Porque não vai estar chovendo, não vai ter alimento. Então, ele vai usar isso como maneira de obrigar todas as nações a fazerem um acordo. E aí os judeus vão voltar a sacrificar e as duas testemunhas vão estar lá, pregando. Não vai ter alimento aqui na terra, porque as duas testemunhas vão fechar o céu. Não vai ter rios com água doce.
porque as águas vão se tornar amargas, vão se tornar como sangue. Então, os cristãos, eles não vão querer aceitar a marca da besta. Essa marca, para você comprar um alimento, você tem que ter essa marca. Ninguém sabe de fato o que é, mas os mercados vão ser confiscados pelo governo, e aí você tem que ter essa marca para você aceitar, para você poder comprar. E aí, a Bíblia não fala, mas provavelmente essas duas testemunhas vão matar o anticristo. E depois o anticristo mata elas. O anticristo, ele ressuscita e as nações vão ver, opa, esse é o Cristo que nós esperávamos. Esse é o Cristo. Alguns judeus vão aceitar a pregação das duas testemunhas, a maior parte vai morrer e uma parte vai ser arrebatada, juntamente com a noiva. E a outra parte vai entrar no reino milenar, aqui na terra, na parte terrenal. Então, por que eu estou falando tudo isso? Para a gente poder entender as consequências de um viver sem Deus, de um viver longe de Deus. E esses versículos que eu li, de Apocalipse 14, mostram que na segunda parte desses 7 anos, vai ter um anjo no céu proclamando esse evangelho. Provavelmente, irmãos, não vai ter energia elétrica para você acessar um celular, para você ouvir uma mensagem, não vai ter o evangelho disponível como está hoje para nós. E aí o Senhor vai ter que enviar um anjo a meia altura, proclamando, temam a Deus, porque as pessoas vão estar temendo quem? O anticristo. Vão estar adorando o anticristo. E aí o Senhor, por misericórdia, vai estar... É como se fosse a última chamada. Deus está falando assim, eu me recuso a mandar o homem para o inferno. Eu quero salvar o homem. Por quê? Porque o lago de fogo ele não foi feito para o homem. Ele foi feito para o diabo e para os seus anjos. Então, Deus está falando, essa é a última oportunidade. E aí, esse anjo ele vai estar voando a meia altura. Então, irmãos, esse é o evangelho que a gente precisa focar. É o evangelho do juízo. Se você não consegue participar de todos os clamores da meia-noite, porque você vem muito cansado, faz uma meta, começa a participar de 2, pelo menos, durante a semana. Se você não consegue participar de 2, participa de 1, até o ponto que você vai conseguir participar de todos. Se você não consegue participar de todas as reuniões, dá um jeito, não fica brincando com a sua salvação, não brinca com a sua salvação. Nós passamos muito tempo, eu tive com o pastor Hector, esse dia lá em Coxim, nós passamos muito tempo brincando com a nossa salvação, não levávamos a sério as palavras do Senhor. Nós achávamos que o Senhor não ia nos mandar para o inferno. E esse evangelho que foi pregado para nós, ele era assim, mas a ficha caiu, nós não podemos mais brincar e temos que buscar de todas as maneiras entrar por aquela porta estreita, irmãos. Então, era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Eu não vou estender muito, eu gostaria de abrir para os irmãos compartilhar. Nós temos tido muitas experiências aqui em Rondonópolis. Em março agora, nós vamos estar inaugurando o nosso altar físico. Nós temos já 5 famílias que se posicionaram por esse santo ministério. Nós vamos procurar um local de reuniões para ter reuniões físicas, presenciais. Gostaria que os irmãos estivessem orando por esse propósito. E eu gostaria de abrir agora para os irmãos compartilharem sobre essa porção. Jesus é o Senhor.